É hoje que você vai aprender a analisar o mercado como profissional. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional e no vídeo de hoje você vai aprender a analisar o mercado de verdade. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, às 17 horas e 10 minutos e 20 segundos, o Bitcoin irá fazer um fundo. Eu estou cravando aqui agora para você. O fundo do dia será agora, tá? Você provavelmente vai ver esse vídeo depois das 7 da noite, que é quando o editor deixa ele pronto, mas pode ter certeza que você vai abrir o gráfico e o Bitcoin estará fazendo um fundo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nesse exato momento eu abri um long de Bitcoin. Você está vendo o gráfico de 15 minutos. Quando você assistir esse vídeo, o Bitcoin já vai ter passado por 96.500 dólares. Vai ter pego uma parcial minha desse long e possivelmente já esteja em 96.710 dólares. Dependendo da força desse movimento, ele pode estar até em 97.597 dólares, tá? Não sabemos, essas são as opções de alvos aqui para você. Mas eu tenho certeza que você estará assistindo o fundo do mercado nesse exato momento. Eu quero te explicar o porquê. Essa análise começa com o S&P 500, que o primeiro movimento do dia, antes dele abrir no pré-market pela manhã, foi um movimento de queda. E logo depois ele reverteu, até que chegou o momento ali da sua abertura, 11h30 da manhã. Ele tinha feito um movimento em V antes de abrir o mercado spot. Quando isso acontece, você pode marcar essa região e pode ter a certeza que ele vai passar um bom tempo dentro desse movimento em V. Esse movimento em V mostra bastante liquidez naquela zona de preço e muitos players conseguem trocar contratos entre si aqui nessa região. E isso aconteceu desde a abertura do mercado, 11h30 da manhã, até as 4h30 da tarde. Inclusive, você pode ver aqui no meu gráfico em laranja uma DVAP de venda que foi acionada aqui nessa região. Uma DVAP que eu peguei na sala ao vivo com a galera hoje de manhã e ela entregou bastante alvos durante o dia, né? Foram 3 alvos aqui cravados. Nesse trade eu peguei apenas um alvo. Por quê? Porque eu sabia que ele ficaria bastante tempo aqui nessa zona. E esse movimento que aconteceu aqui para baixo poderia acontecer em um horário que eu não estivesse mais na frente da tela e ficaria difícil para operar, que foi o que aconteceu na verdade. Mas essa DVAP aqui no início do dia, dentro dessa consolidação em V, me deu uma informação muito importante. Provavelmente quando o preço sair dessa zona, ele irá sair para baixo. Que foi o que aconteceu. Mas o mais comum dentro dessas consolidações é simplesmente uma busca final de liquidez e o preço voltar para ela, que é o que está acontecendo novamente. Mas agora, deixando o S&P 500 de lado, nós iremos para o Bitcoin. Mas é importante você entender isso antes, porque isso vai refletir no Bitcoin. Indo para o gráfico do Bitcoin, ele fez um movimento inverso do S&P 500. Enquanto o S&P 500 havia feito um retorno em V, o Bitcoin fez um V inverso. Isso já mostrava que o dia não teria muita correlação. Consequentemente, o Bitcoin deveria seguir uma tendência durante o dia, diferente do S&P 500. E se você me conhece muito bem, você sabe que eu sou contra operações de tendência, e sim a favor de operações contra a tendência. Eu sei que é até estranho dizer isso, mas pode ter certeza que é assim que os grandes players operam. Inclusive, se você quer ouvir isso diretamente de um player institucional, esse trader de um dos maiores bancos do mundo, ele estará ao vivo aqui nesse canal, sexta-feira, amanhã, 4 horas da tarde. Vem ouvir ele falar. Mas bora lá, voltando ao gráfico do Bitcoin, estava com uma tendência muito mais clara. E a pergunta que fica para eu aplicar meu operacional é: aonde será o fundo do mercado? Aonde ele irá reverter durante o dia? E para isso, o primeiro passo é utilizar uma extensão de Fibonacci, onde, no caso de uma queda, eu vou marcar a máxima do dia e a mínima antes do preço reverter. Ou seja, se o preço vinha em uma tendência de alta e ele reverteu, eu vou pegar essa máxima e essa mínima antes de reverter. E aqui estão meus alvos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 alvos. Esses são os 5 que eu utilizo: 0.68, 1, 1.68, 2 e 2.68. Qualquer um deles poderia marcar o fundo do mercado, mas a pergunta é: qual? Com esse mapa traçado e os 5 alvos, é a hora da paciência. Paciência pelo quê? Paciência para que o preço faça um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o índice de força relativa faz um fundo mais alto que o anterior. E o que é que isso significa? O índice de força relativa faz um cálculo se baseando no número de fechamentos positivos sobre o número de fechamentos negativos dentro de um certo período de tempo.
certo período de tempo, que no meu caso é o 14 períodos, que eu mais gosto de utilizar. Se nós temos essa divergência, ou seja, um fundo mais baixo do preço ante um fundo mais alto no índice de força relativa, a informação que eu tenho é, nos últimos 14 candles aqui, eu tive mais candles verdes que nos últimos 14 candles aqui. Isso está claro no gráfico, certo? Aqui dentro desse círculo verde, nós tivemos 2 candles verdes. E aqui no círculo amarelo, nós tivemos 4 círculos verdes, o dobro. E mesmo assim, o preço caiu de um movimento para o outro. Ficou mais barato. A informação que isso me traz é o seguinte: enquanto mais barato o preço está ficando, mais compradores, mais candles verdes têm interesse em adquirir esse ativo. E adivinha só onde esse movimento aconteceu? Aqui, em um alvo de Fibonacci, o terceiro alvo de Fibonacci, que é um dos alvos mais importantes, por sinal. Então, se eu sei que estamos em um alvo de Fibonacci, que é uma zona de realização de lucro, nesse caso, de uma queda, a realização de lucro dos shortados, ou seja, região de compras. Se eu tenho divergência, conforme o preço está ficando mais barato, mais compradores aparecem no mercado em uma região de compra, opa, que negócio interessante. Mais interessante ainda, quando eu vejo um volume bastante alto nessa região. Perceba como esse volume está grande comparado aos movimentos das horas anteriores, até dos dias anteriores. Esse movimento fica ainda mais claro quando a gente puxa um gráfico de 5 minutos. Perceba como o volume está alto toda vez que a gente toca exatamente nesse terceiro alvo. Volume em cima da média, volume em cima da média, volume em cima da média, volume em cima da média. E olha o tamanho dessa divergência. Fundos bem mais baixos, fundos bem mais altos. Para isso se tornar uma DIVAP, ou seja, divergência no IFR com volume, alvo de Fibo e padrão de reversão, basta que nos próximos 7 minutos, esse candle aqui de 30 minutos feche acima do anterior. E aí eu teria um engolfo de alta. Mas é aí que entra a experiência. Nesse caso, eu nem preciso do padrão de reversão. Fazendo essa análise, juntando todos esses fatores, a correlação com o S&P 500, o falso rompimento, o retorno à consolidação e essa zona de compra de Bitcoin, aqui eu estou te afirmando, às 5h23 da tarde, nesse exato momento, que o Bitcoin fez o fundo do dia. E se você está duvidando, volte ao gráfico às 9 horas da noite, que é quando o candle do gráfico diário acaba, e veja se o fundo do Bitcoin não foi em exatamente 95.613 dólares. Ou muito próximo disso, né? Pode ser que ele até retorne aqui, deixe uma violinadinha e volte a subir. Pouco importa. O fundo está aqui, nessa região. Eu tenho quase certeza disso. Quase certeza, porque no mercado não existe certeza de nada. Tudo pode acontecer. E bom, não preciso nem te dizer que depois dessa análise eu não abri um long aqui no Bitcoin, alavancado 60 vezes ainda. E se você gosta desse tipo de análise e quer ver fazer isso ao vivo todos os dias, eu te convido a assistir o Morning Call que acontece aqui nesse canal todos os dias às 10 horas da manhã. Vejo você lá e mais tarde eu posto o resultado dessa operação aqui. Valeu!